Espiritualidade não é praticar nenhuma virtude. Espiritualidade é adquirir uma nova visão. A virtude se segue a essa visão. Ela vem espontaneamente. É um subproduto natural. Quando você começa a ver, as coisas começam a mudar. Então, começando mais um encontro de clube de estudos do tarô do Osho. Confesso que semana passada não dei prioridade a esses encontros, fiquei um pouco desmotivada, fui resolver outras coisas, outros projetos na minha vida, mas cá estamos novamente com esse nosso projeto de terminar, concluir e estudar o tarô do Osho com todas as cartas. E hoje é a carta número 12, a carta da nova visão, que faz o paralelo aí com a carta do enforcado. Só que aqui é uma das interpretações mais bonitas que eu acho da carta do enforcado, porque ele não está mais de cabeça para baixo, ele está olhando para cima. E tem elementos muito significativos aqui nessa imagem, né? Antes da gente começar o nossa conversa, nosso bate-papo, eu quero que você contribua comigo para que eu continue motivada até terminar todas as cartas do baralho nesse estudo. Então, você pode compartilhar esse vídeo, você pode comentar o que você está gostando, o que você não está gostando, você pode curtir o vídeo, que assim me mantém motivada a continuar esse estudo. E eu sei que tem pouquíssima coisa sobre esse tarô aqui na internet, pelo menos até o presente momento onde estou gravando esse vídeo. Então, vamos valorizar esse trabalho e esse tempo dedicado, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Trila Cláudia. Aqui embaixo na descrição tem todos os canais onde vocês podem me acessar, podem conhecer um pouco mais do meu trabalho. E se você não assistiu os outros episódios dessa série, volta lá, começa a assistir do começo, do arcano número 0, né? Que tá bem interessante. Então, bora lá continuar o nosso estudo com a carta número 12, a carta da nova visão. Vamos dar uma olhada na imagem. A imagem é uma pessoa, né? Assim, eu olhando essa imagem, eu começo a pensar que essa pessoa, esse ser que está aqui, ele parece meio que um pássaro. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas para mim parece que ele é um pássaro. Olha como ele, né? Parece ter asas, parece ter ó, as penas aqui no peito. Não sei se dá para enxergar, mas se você tiver o seu tarô, você dá uma olhadinha, né? E aí, para mim, ele parece um pássaro, parece que ele vai voar. Ele não está mais, né, de cabeça para baixo, ele está olhando para cima, ele está olhando para o horizonte, ele está olhando para o que mais é possível. Então, por isso essa carta é uma nova visão, ele não está focado apenas em um olhar, ele está com um olhar mais amplo. Se vocês verem, né, a carta tem cores quentes, cores amareladas, tem cores mais frias, né, um lilás, um branco, um roxo, um azul, um céu estrelado, um gramado, né? Então tem cores aí, até puxando um pouco para o verde, e temos figuras geométricas. Temos um quadrado, um triângulo e um círculo. O quadrado que representa a materialidade, o triângulo a espiritualidade e o círculo, né, o vazio, de onde todos nós, o espírito, né, de onde todos nós estamos e vamos nos criar. O círculo. Então tem as figuras geométricas aqui, nessa simbologia. Então bora ver o que, que o livro fala. Este é o início de uma nova vida, o início de uma nova visão, o início de um novo modo de ser. Você terá de renunciar a muitas coisas, terá de se desligar de tudo o que já foi. Daí a ideia de sacrifício, né? Com a carta do enforcado no tarot tradicional, a gente
tende a falar também um pouco mais de sacrifício. Então, aqui o sacrifício é esse sacrifício de inovar, de ir para o novo. Terá que renunciar muitas coisas. Terá de se desligar de tudo o que já se foi do passado. Não o carregue mais. É um peso desnecessário. Impede o crescimento, paralisa. Aos poucos, ele se transforma numa montanha. E nós ficamos presos sobre a montanha. Temos de ser capazes de morrer para o passado, a cada instante, para que ele nunca se acumule. Ele é o caminho do buscador. Esse é o caminho do buscador. Morrer para o passado a cada instante, de modo a ser sempre jovem e tenro e vivo, de modo a estar sempre presente no presente. Estar presente no presente é estar presente diante de Deus. O primeiro trecho, né? Eu acho todo esse texto dessa carta muito poético, né? A forma como ele é escrito, né? A forma como ele está escrito aqui. Eu acho ele bem poético. E ele fala nesse primeiro momento das renúncias e principalmente a renúncia do passado. Quando a gente fala de renunciar ao passado, a gente também está falando de renunciar todos os traumas, todos os medos, todas as coisas que a gente viveu, que a gente ficou apegado lá, aquelas sensações, ressentimentos, remorsos, culpas. A gente também está falando de renunciar a tudo isso. Todos os lugares que você se identificou com aquele ser do passado e com aquelas situações do passado, pelas dores do passado. Então, para ter uma nova visão, é preciso primeiro renunciar. Renunciar de toda essa história. Parar de ficar vivendo no passado, que são esses traumas, esses gatilhos, né, que fazem a gente voltar ao passado e acabar criando a nossa vida baseado ali naquelas experiências. Mas para a gente ter uma nova visão, é preciso abdicar de tudo isso. Quando vem a mim, você está no túmulo. Quando vem a mim, você é Lázaro morto. Quando começa a renunciar à sua morte, quando começa a renunciar ao seu ego, que é a causa da sua morte, você começa a alcançar uma nova visão da vida, um novo estilo de vida. Você ressuscitou. Não é preciso ter um coração humilde, que não seja egoísta, que esteja disposto a se entregar, que possa dizer para Deus: seja feita a vossa vontade. Deus não é uma pessoa que você vai encontrar ou conhecer um dia. Deus é uma experiência, a experiência da sua dissolução, do desaparecimento do seu ego. E quando o seu ego não existe mais, o que resta? Apenas a vastidão pura, o vazio infinito. Mas esse nada não é negativo. Esse nada é uma nova forma de plenitude. É nada do ponto de vista do ego. É plenitude do ponto de vista do todo. É nada segundo a antiga visão, mas é um novo renascimento e uma nova visão nasceu. E ela é transbordante, transbordante de poder, de um poder eterno, do poder sem começo nem fim. E é interessante porque ele começa essa parte falando de quando vem a mim, você está no túmulo, você está morto. É a morte do ego, é a morte da personalidade, é a morte daquilo que a gente acha que nós somos. É a morte desse ideal, é a morte desse ser que é limitado, entende? Então, é como se a gente renascesse para uma nova forma de vida, para uma nova forma de experimentar a vida. E ele não está falando de ressurreição literal, ele está falando de você se tornar uma nova pessoa, morrer e renascer nessa mesma vida.
Quantas pessoas nós não fomos, quantas pessoas nós nos transformamos diante da vida. A gente deixa de ser para ser algo diferente e a gente vai se transformando o tempo inteiro. Também está falando disso, para a gente alcançar novas formas de vida, novas formas de ver a vida e de ver o mundo. É preciso morrer, deixar o ego, né, morrer para você renascer como um ser espiritual. E é o que ele traz toda essa conotação espiritual mesmo, né? A gente se dissolver no todo, a gente ser parte do todo. Eu ouvi uma frase hoje que era mais ou menos assim: estar sozinho, a sensação de estar sozinho é uma grande mentira, porque nós, como seres infinitos, somos parte de tudo. Tudo faz parte da gente, a gente está conectado a tudo, a gente está em comunhão com tudo. Então a gente nunca de fato está sozinho. Então ele traz essa conotação de nascer para a vida eterna, nascer para a vida do espírito e deixar o ego morrer, tá? E aí faz todo sentido desse personagem parecer ser um pássaro, que conota aí a ideia, traz, né, a ideia de liberdade. A mente é confusão. Pensamentos e mais pensamentos, milhares de pensamentos, brandando, colidindo, lutando uns com os outros, lutando pela sua atenção. Milhares de pensamentos puxando você para milhares de direções. É um milagre você continuar inteiro. De algum modo, você administra essa integridade. É só uma forma, uma fachada. Por trás dela, no fundo, há uma multidão aos brandos, uma guerra civil, uma contínua guerra civil. Pensamentos lutando um com os outros, querendo que você querendo que você os satisfaça. O que você chama de mente é uma grande confusão. Mas se você tem consciência de que a mente é confusão e não se identifica com ela, não cai nunca, você se torna uma pessoa à prova da queda. A mente fica impotente. E, como você está sempre observando, as suas energias vão se retirando aos poucos da mente. Ela deixa de ser alimentada. Então, depois que a mente morre, você nasce como não mente. Esse nascimento é a iluminação. Esse nascimento conduz você pela primeira vez à terra da paz, ao paraíso do Lótus. Ele conduz ao mundo da bem-aventurança, da graça. De todo modo, você continuaria no inferno. Nesse exato momento, você está no inferno. Você mais se resolvesse, mas se resolver, decidir, se escolher a consciência, agora mesmo você pode escapar, dar um salto do inferno para o céu. Muito interessante. Eu gosto quando ele fala, né? É um milagre você estar inteiro, porque são tantos pensamentos querendo a sua atenção, tanta coisa na sua mente. É como se você ficasse despedaçado, sua atenção fosse despedaçada, fosse dissolvida ali. E é interessante porque na minha trajetória de vida, em algum momento lá, quando eu era bem mais jovem, né, ali na minha pré-adolescência, eu acreditava que eu precisava ocupar os espaços da minha vida, ocupar os espaços que eu tinha vazios ali com pensamentos. Então eu criava muitos pensamentos na minha mente, eu criava os problemas na minha mente, eu criava as soluções na minha mente. Então eu achava que eu tinha que pensar o tempo inteiro. Depois de um tempo, me reconheci ansiosa. Por que será, né? Tantos pensamentos, tantas coisas ali ocupando espaço. Isso é um inferno.
como ele fala, né? Você está no inferno, mas quando você escolhe a consciência, você pode ir para o céu. Você tem espaço, você tem ali a paz, e aí você pode estar no céu. Quando você não está identificado com essa mente, você não está identificado com esse ego. Você é um ser infinito, vivendo essa experiência. Você tem uma mente, você tem um ego, você tem um corpo, mas você não é eles. Você está com eles, compartilhando a experiência. E esse fato da nova visão é trazer esse lugar onde a gente pode vivenciar essa experiência na fisicalidade, na 3D, como chamam, mas ainda assim estando consciente de que somos seres espirituais, né? Que estamos aqui, mas que não somos daqui. E aí a gente consegue sair desse inferno e ir para o céu, quando a gente encontra esses mecanismos, né? Ele fala de iluminação. Eu não sei se as pessoas que chegarem aqui entendem o conceito de iluminação. E se sim, deixem aí nos comentários o que vocês entendem sobre iluminação, tá? E se caso alguém tiver alguma dúvida, eu posso, quem sabe, fazer um outro vídeo falando desse aspecto, né? Iluminação, ascensão, evolução, tem aí, os conceitos são bem parecidos, mas tem aí ideias um pouco distintas, tá? Então, essa coisa da iluminação é um ponto que essa carta traz, sermos iluminados. Será que é possível sermos seres iluminados em matéria ou só apenas depois que a gente morrer em espírito? Fica aí o questionamento, né? Quem sabe a gente faz um conteúdo sobre isso futuramente. Mas ele fala desse lugar, né, de você sair do sacrifício. Então, no tarot tradicional, essa carta que fala de sacrifício, de estagnação, né, de as coisas muito paradas e você ali estagnado, não caminha, não acontece nada. Aqui no tarot de Osho tem uma conotação de liberdade, de você olhar as coisas por um novo ângulo e se tornar alguém mais consciente e alguém mais livre, né? Alguém que traz aí um aspecto de estou inteiro, estou em contato com o todo, sou parte do todo. Parei de me identificar com aquela ladainha da minha mente, da minha cabeça e estou conectado ao meu espírito. Essa seria uma nova visão, né? Um aspecto dessa nova visão, de uma nova visão mesmo de essência. Não somos matéria, somos espírito, essa nova visão, essa virada de chave. Mas também fala de todo o tipo de aprisionamento mental que a gente tem, saindo desse lugar da mente que quer resolver tudo, mas que não consegue resolver nada e só traz ainda mais problemas. Você já conseguiu resolver alguma coisa apenas pensando e pensando e pensando e pensando? Ou foi mais pela sua intuição que você conseguiu resolver alguma coisa? Entende? Então a mente, ela é um atraso, ela dificulta a gente se identificar com ela, mas se a gente souber olhar para a nossa mente com consciência, a gente tem o domínio disso. E ela pode virar uma ferramenta muito interessante na nossa vida, né? Então, a carta da nova visão aqui traz um aspecto de liberdade e de reconhecimento que somos seres imateriais, que podemos muito, muito mais além do que a gente imaginava, né? E isso é muito incrível. Essa carta aqui, nesse baralho, é uma carta lindíssima, tá? E aí, você também via essa carta com esse aspecto? Ou você tem outras ideias, outras
outros significados para essa carta, deixa aí nos comentários. A gente volta no próximo encontro com a carta que vem depois dessa, é a carta da transformação, que seria a carta da morte. O que será que no baralho do Osho essa carta quer dizer? Né? Uma das cartas mais temidas do baralho tradicional, sem motivo, porque é um tabu, né, falar de morte, mas uma das cartas mais temidas, o que será que esse tarô fala sobre ela? No próximo encontro a gente vai conversar um pouquinho sobre essa carta. Então, a gente se encontra no próximo encontro. Deixe aí nos seus comentários, compartilhe com quem tem interesse nesse conteúdo. E se você quiser estudar um pouco mais sobre tarô, na descrição tem um link para o nosso curso de tarô online. Até um breve momento.